paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo de número 25 ao 27, que vai nos dizer assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Muitas vezes a preocupação, ela vai tentar tomar conta da nossa vida, da nossa mente, do nosso ser. E aí, irmãos, a nossa vida, ela parece que estagna ali. Você já parou para analisar quando você está ansioso? Quando você está ansiosa, parece que as coisas não fluem. Parece que o peso vem sobre a tua vida tão grande, mas tão grande, a ponto de você não conseguir fazer outra coisa, a não ser se preocupar, a não ser ficar ansioso, a não ser pensar naquilo que você está precisando. Aqui nós vemos Jesus Cristo deixando bem claro que nós não devemos andar ansiosos por nada. Quando ele diz que nós não devemos ficar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, ele está dizendo: não se preocupe com nada, porque tudo isso é detalhe. O nosso Deus, irmãos, ele cuida das nossas vidas. O nosso Deus é o nosso Criador. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe dos nossos dias. Ele sabe o nosso dia da morte. Ele sabe o dia em que nós vamos ter a vitória. Ele sabe o dia em que a porta vai abrir. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, ele sabe de tudo. E é isso que ele quer que a gente venha entender. Que nós precisamos descansar nele, porque ele sabe de todas as coisas. Porque ele não perde o controle de nada. Declare comigo: meu Deus sabe de todas as coisas e eu vou confiar nele. O meu Deus sabe de todas as coisas e eu vou confiar nele. O teu pai tem te sustentado. O teu pai conhece os detalhes da tua vida. Eu não sei o nível da sua preocupação, mas você já parou para pensar o peso que você está carregando? Muitas vezes, irmãos, nós carregamos pesos desnecessários. Pesos que só vão nos adoecer. Tem pessoas que estão adoecendo, por quê? Porque estão preocupadas. Tem pessoas que estão adoecendo, por quê? Porque não estão conseguindo ter paz. Não está conseguindo ter paz, por quê? Porque está se preocupando. Porque está ansioso. Porque está ansiosa. E Deus está dizendo: a sua preocupação paralisa a sua fé. Quando você se preocupa, a sua fé, ela não entra em ação. Quando você se preocupa, você está dizendo: o meu problema é maior que o meu Deus. O meu Deus não pode resolver o meu problema. Muitas vezes não nos damos conta disso, né, irmãos? Mas estamos sim. Quando estamos preocupados, colocando o problema acima de Deus. E hoje Deus diz para você: não existe nada que eu não possa resolver. Não existe nada demasiadamente difícil, impossível, que eu não possa agir. Agora você precisa confiar. Você precisa parar de dar lugar à ansiedade. Eu sei que muitas vezes a preocupação vem com muita força. Mas o Senhor está dizendo: olhe para o teu Criador. Olhe para aquele que criou você. Será que o Deus que te criou não pode sustentar? Será que o Deus que te criou não pode abrir a porta para você? Será que o Deus que já sabia que você passaria por isso, ele não já tinha a solução para a sua história? Ele tem, irmãos. Ele tem a solução. Muitas vezes nós não vivemos a solução porque estamos preocupados, porque estamos ansiosos.
E através dessa palavra, o Espírito Santo, ele está falando com homens e com mulheres, e ele está dizendo: eu quero agir por você. Mas para que eu venha agir por você, você precisa entregar tudo nas minhas mãos. Teu filho tem te preocupado? Entregue nas mãos do Senhor. Teu esposo tem te preocupado? Entregue nas mãos do Senhor. Tua esposa tem te preocupado? Entregue nas mãos do Senhor. Tua filha tem te preocupado? Entregue nas mãos do Senhor. Tuas finanças, tua saúde, o teu ministério, os teus afazeres têm te preocupado? Entregue nas mãos do Senhor. Você já observou que tem algumas coisas que fugiram do seu controle? E quando isso acontece, irmãos, o desespero muitas vezes vai querer tomar conta do nosso coração. Mas nós temos que ter convicção de uma coisa: quando isso acontece, quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas saem do controle da nossa mão, é porque Deus quer agir ao nosso favor. Quando Deus permite o impossível, é porque Deus quer agir por mim e por você. Declare comigo: o meu Deus vai agir pela minha vida. Eu creio nisso. O meu Deus vai agir pela minha vida. Eu creio nisso. As impossibilidades é para Deus agir. Irmã, a porta está fechada. Deus quer agir nessa porta fechada. Irmã, a enfermidade. Deus quer agir nessa enfermidade. Irmã, o filho está dando trabalho. Deus quer agir na vida desse filho. Mas se você ficar ansioso, se você ficar ansiosa, você não vai resolver nada e ainda vai paralisar a sua fé. Tem pessoas, irmãos, que elas ficam tão ansiosas que elas adoecem de verdade, fisicamente. Não é somente emocionalmente falando, não. Fisicamente também. E Deus está dizendo: você precisa estar sadio. Você precisa estar sadia para que você possa viver o que eu tenho determinado para você. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que Deus já resolveu. Muitas vezes nós choramos, lamentamos, ficamos ansiosos por aquilo que Deus já fez. E Deus está dizendo: você está perdendo tempos preciosos da sua vida. Que você poderia estar se alegrando, que você poderia estar adorando, que você poderia estar confiando, testemunhando do poder de Deus na sua vida. Mas você está perdendo esses tempos com ansiedade. Muitas vezes pelos cantos, preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa. Porque quando estamos ansiosos, irmãos, a gente não consegue pensar em outra coisa, né? Assim? Às vezes a pessoa está ali conversando com você, mas sua cabeça está longe, preocupada com o boleto, preocupado com o filho, preocupada com a igreja, preocupado com as coisas que você não pode resolver. E você não consegue fazer nada bem. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o seu rendimento tem sido pouco em algumas áreas da sua vida porque você tem dado lugar à ansiedade? Porque o seu pensamento, ele está focado naquilo que está te preocupando. Então você não consegue ter rendimento em outras áreas. Você não consegue ter rendimento nos seus afazeres. Você não consegue ter rendimento na faculdade. Você não consegue ter rendimento na tua casa com os teus filhos. Você não consegue ter rendimento na igreja. Por quê? Porque você está preocupado. Porque a sua mente está lá no boleto que vai vencer. Ou já venceu. Porque a sua mente está lá no alimento que está perto de faltar ou está faltando. Porque a sua mente está lá no filho que está te dando trabalho e Deus está dizendo: entrega tudo nas minhas mãos. Você precisa aprender a descansar. Quando você descansa, você vê Deus agir. Quando você está ansioso, quando você está ansiosa, não adianta, você não vê o agir de Deus. Pode observar, irmãos, quando você está ansioso, quando você está ansiosa por algo, você não consegue ver Deus agindo por aquela causa. Você não consegue ver Deus agindo por aquele negócio. Mas quando você descansa, mas quando você confia, mas quando você entrega nas mãos de Deus, quando você diz assim: ó, tá nas tuas mãos, Senhor, e não tira, porque tem gente que é assim, bota e tira. Tem pessoas que elas confiam as coisas na mão de Deus, daqui a pouco elas tomam e tentam resolver, porque não têm a paciência de esperar. Porque estão tão preocupadas, estão tão ansiosas que entendem que Deus está tardando, e Deus está dizendo: eu não tardo. Só que eu tenho a hora certa para agir, e a minha hora certa não é a tua. O meu tempo certo, diz o Senhor dos Exércitos, não é o teu. Eu sei a forma de trabalhar, sei como trabalhar e sei quando trabalhar.
Agora você precisa aprender a aguardar. Você precisa, meu irmão e minha irmã, aprender a confiar. O próprio Jesus, ele deixa bem claro aqui. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você tem a vida e você tem o corpo porque o Senhor te deu. Aí você acha que Deus, ele não vai cuidar do que você precisa para manter o que ele te deu? Se ele te deu o corpo, se ele te deu a vida, você acha que ele não vai cuidar dos detalhes? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Nós servimos a um Deus que cuida dos detalhes. Declare comigo: o meu Deus é Deus de detalhes, e eu creio nisso. O meu Deus é Deus de detalhes, e eu creio nisso. Você precisa acreditar que Deus, ele cuida nos detalhes. Agora você tem que fazer a sua parte, confiar. Se nós não tivermos fé, irmãos, nós não vivemos o resultado. Se a gente não tiver fé, nós não colhemos milagres. Se eu estou preocupada, a minha fé é paralisada. Se a minha fé é paralisada, eu não consigo ter milagres. Hoje Deus está dizendo: lance fora a preocupação. Lance fora a ansiedade. Porque eu te garanto que eu tenho cuidado de você. Eu te garanto, diz o Senhor, que eu tenho cuidado da sua vida. Eu te garanto, diz o Senhor, que eu tenho cuidado de tudo. Tudo que te preocupa, Deus está no controle. Essa palavra é uma resposta. Para você que entrou aqui preocupado, preocupada com causas que humanamente falando são impossíveis de serem resolvidas, Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: eu tenho o controle. Agora você precisa confiar. Eu tenho o controle. Agora você precisa crer. Declare comigo: eu creio que o meu Deus tem o controle de tudo. Eu creio que o meu Deus tem o controle de tudo. Versículo de número 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais ansioso, por mais ansiosa que você esteja, você pode acrescentar 1 minuto ou 1 segundo à sua história? Não pode, irmãos. No dia que Deus diz que é a morte, você pode ter o melhor convênio, você pode estar no melhor hospital, podem ter os melhores especialistas ali, ó, diante de você, você morre. Porque nós não podemos fazer nada quanto ao nosso tempo de vida. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós temos limitação. Nós temos que fazer o quê? Entregar a nossa vida para aquele que sabe o nosso tempo de vida. Nós temos que aprender, irmãos, a confiarmos naquele que nos criou. Será que você pode confiar no seu Criador? Eu não venho aqui lhe dizer para você confiar no homem, não, porque o homem falha. O homem promete e não cumpre. A mulher fala e muitas vezes não faz. Mas Deus não. Se ele disser para você que ele faz, ele faz. Se ele disser para você que ele abre a porta, ele abre a porta. Se ele disser para você que ele vai curar, ele vai curar. Eu estou falando do Criador dos céus. Eu estou falando do Criador da terra. Eu estou falando do seu Criador. Eu estou falando do Deus que criou você. Ele está dizendo: será que você pode confiar no seu Criador? Ou você prefere dar lugar à incredulidade, à preocupação, ao medo, à ansiedade? Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E através dessa palavra ele me trouxe aqui para te dizer: é tempo de confiar. É tempo de descansar. É tempo de crer que Deus está trabalhando ao seu favor. Deus não vai trabalhar, ele já está trabalhando. Mas você ainda não viu a manifestação do poder de Deus na sua vida por causa da preocupação que está paralisando sua fé. Por causa da ansiedade que está parando o mover de Deus por você. Enquanto houver ansiedade, irmãos, enquanto houver inquietação, a gente não vê a agir de Deus. Mas quando nós entregamos diante do altar do Senhor, quando nós confiamos tudo a Deus, dizendo: Senhor, eu não posso, fugiu do meu controle, mas eu entendo que quando foge do meu controle, o Senhor age. Quando foge do meu controle, o Senhor trabalha. Quando foge do meu controle, é o cenário perfeito para o Senhor agir. Aí você está colocando a confiança no Senhor. E Deus não vai frustrar você. Não existe ninguém que coloque a confiança em Deus para ficar frustrado. E através dessa palavra, ele está falando contigo. E ele está dizendo para você: descanse, minha filha. Descanse, meu filho, porque eu tenho cuidado de você.
Declare comigo: eu vou descansar, porque o meu Deus está cuidando de mim. Eu vou descansar, porque o meu Deus está cuidando de mim. A ansiedade só está te fazendo mal. Você não pode acrescentar 1 minuto à sua vida. Você não pode acrescentar 1 segundo à sua história. Você não pode fazer nada, irmãos, se Deus não aprovar. Então entregue tudo nas mãos desse Deus, que tem o controle de todas as coisas e que vai mudar a sua história. Mas Ele está dizendo, primeiramente, você tem que confiar. Tem muitas pessoas aqui que precisam colocar a fé em ação. Deus está dizendo, é um caso de necessidade. Você precisa colocar, para você ver o agir de Deus. Você precisa deixar a ansiedade de lado. Lance fora essa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Lance fora essa ansiedade, pois certamente a resposta vai chegar para a sua vida. Mas a resposta só vai chegar para a sua vida se você verdadeiramente confiar que Deus tem o controle de tudo e que Ele já está trabalhando por você. Declare comigo: meu Deus tem o controle de tudo, eu vou confiar. O meu Deus tem o controle de tudo, eu vou confiar. Não ande ansioso, não ande ansiosa por nada, pois Deus me trouxe aqui para te garantir, Ele está cuidando de tudo. E você daqui a pouco vai ver o resultado daquilo que Deus vai fazer na sua história. Só coloque a sua confiança no Senhor. Só deposite a certeza que Deus está cuidando de tudo diante do altar dele, dizendo: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando e você vai ver o agir de Deus na sua história. Deus está dizendo: sabe por que eu não estou agindo por você ainda em algumas áreas? Porque a ansiedade tem tomado conta do seu coração e a preocupação tem paralisado a sua fé. Lance fora a ansiedade e a preocupação, que você vai ver o agir de Deus na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é Deus de resposta, eu creio que o Senhor é Deus de milagres, eu creio, Pai, que os teus filhos vão deixar de se preocupar com aquilo que eles não podem resolver e vão entregar tudo nas tuas mãos. Eles, a partir de agora, vão começar a ver o teu mover, vão começar a ver o teu agir, vão começar a viver milagres, porque eles estão lançando fora toda a ansiedade, toda a preocupação da Rabancho de Candaraia, que estava tentando paralisar eles, está caindo por terra agora. Deus, eu creio que o Senhor é Deus de resposta, eu creio que o Senhor é Deus de milagres, eu creio que o Senhor é Deus, Pai, que faz o impossível acontecer. Os teus filhos só têm que confiar, só têm que descansar, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e certamente o Senhor já está agindo a favor deles. Pai, nos ajude, vai tirando toda a ansiedade do nosso coração, toda a preocupação que paralisa a nossa fé, vai removendo da nossa vida, porque eu creio que o Senhor é Deus de milagres, eu creio que o Senhor é Deus de resultados e o teu nome será glorificado na nossa história, Pai, porque hoje confiamos tudo que nos preocupa no teu altar e sabemos que o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que é tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido será visto de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos
filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, lance fora toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E outra coisa, Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Descanse, pois o nosso Deus conhece a sua necessidade e Ele cuida de tudo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.